Os destaques desta edição. Indicadores sociais do IBGE revelam que Amazonas ocupa 6º lugar no ranking da extrema pobreza e que tem 7,7% dos adultos sem nenhuma instrução educacional. Exportações do Amazonas caem mais de 24%. França vai doar 1 milhão para atendimento de venezuelanos em Manaus. CPRM assina acordo com o Instituto Francês para desenvolvimento de pesquisa sobre monitoramento de rios. Prefeitura lança edital com 17 mil vagas para o Bolsa Universidade. Nova Previdência será promulgada e entrará em vigor na próxima terça-feira. STF retoma hoje julgamento que decidirá se réus podem ser presos após segunda instância. Governo arrecada 69,96 bilhões com mega leilão do pré-sal e a ANP realiza hoje mais 5 áreas que podem render 7 bilhões. Presidente do Chile é processado por crimes contra a humanidade após violência em protestos que ainda tomam conta do país. Ataque a comboio de mineradora canadense deixa mais de 30 mortos em Burkina Faso. Apostador paulista ganha os 61 milhões acumulados da Mega Sena. Madrasta presa. Ela obrigava enteadas a fazer sexo com homens de até 90 anos. Cabo da PM desaparece e é procurado em área de mata por companheiros de farda. E dentro de carro, pistoleiros atiram contra grupo de pessoas e uma fica ferida no bairro Nossa Senhora das Graças. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h49 em Manaus. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 30%. O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de 10 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia ontem foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 38 graus. Manaus amanhece com 27 graus e a máxima prevista é de 36 graus Celsius. A umidade do ar está em 78% e os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É quinta-feira, 7 de novembro. Chegamos aos 311 dias do ano e faltam 54 para terminar 2019. Dia de São Bilibrodo. Também é o Dia Nacional dos Tribunais de Contas. Dia do Radialista. E o Dia Internacional da Preguiça. Com um grande fluxo de passageiros em sua estação de embarque, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagem. Depois de subir mais 5 centímetros em relação ao nível do mar, o Rio Negro estava ontem com 18 metros e 82 centímetros. Já havia subido 76 centímetros. Fatos marcantes da história. 1822, o poeta Manuel José Quintana inaugura a Universidade de Madrid. 1825 é lançado em Recife o Diário de Pernambuco, o primeiro jornal da América Latina. 1979, a censura começa a apreender discos e impedir a veiculação da música, para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou sonoplasta Itamar Jardina. E o gênero espanhol Zarzuela será o tema do concerto desta quinta-feira com a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas no Teatro Amazonas às 20 horas. O concerto Bravíssimo Noite de Zarzuelas reúne mais de 10 obras e conta com solistas do Amazonas. A entrada é gratuita. Adutoras que se rompem, manutenção quase toda semana com paralisação de serviços. Isso é o que consumidores de muitas partes da cidade enfrentam toda semana com a falta de água. A concessionária responsável pelo abastecimento não explicou até hoje o que acontece no conjunto Atílio Andreasa, onde os cortes no abastecimento são constantes. Segundo o relato de moradores, a água que vem só chega nas torneiras à noite. Aquela história do carro-pipa não existe por aquelas bandas, disse ele, revoltado com a situação. 5h52 em Manaus. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Ainda não tivemos contato com Alberto Pellegrini, que vai acontecer dentro de instantes.
O não cumprimento da obrigação alimentícia é o único ilícito civil que admite prisão. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, na capital de janeiro e setembro deste ano, 173 pessoas foram presas por não pagarem a pensão alimentícia do seu dependente. Número que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 84 prisões relacionadas a este ilícito penal. Agora sim, bom dia, Peregrini, de novo. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Estou quase cansado de dar bom dia, Peregrini. E as ruas da cidade nesse instante, como é que está o tráfego, Alberto? Tranquilo, Paulo Guerra, tranquilo. Nós podemos colocar que nenhum acidente grave aconteceu nas principais vias da cidade até o presente momento, Paulo. A zona norte e a zona leste, por onde já passamos na madrugada de hoje, com trânsito bastante agitado, principalmente na Avenida Grande Circular. Entretanto, semáforos funcionando, nenhum tipo de acidente registrado, e com isso o tráfego é tranquilo no momento. Pois é, e o ouvinte diz aqui que a Rua do Desfrute, a Lobo da Almada, continua muito movimentada, Peregrini. Paulo, essa daí não para, né? Começa tipo às 18 horas e vai até o dia amanhecer. Movimentação bastante agitada na Lobo da Almada, a Rua do Amor. Pois é, Peregrini, a professora Saboia está acompanhando o Jornal da Manhã lá em Manacapuru. Peregrini, e o transporte coletivo da cidade continua ainda a redução da frota? Pois é, Paulo, né? Essa é a grande questão. Um dia diz que está, o outro já não está. O fato é que a população continua reclamando e reclamando muito, Paulo. Aquela questão que nós já estamos falando aqui há muito tempo, é recorrente: ônibus no prego, demora do ônibus no terminal, os estudantes que, principalmente da faculdade, da noite, reclamando bastante, sofrendo bastante, além dos ônibus ficarem no prego, os ônibus estarem em péssimas condições, ainda tem a questão do assalto. Peregrini, tem aqui o ouvinte falando em inglês. Hello, good morning. How are you? Lúcia lá do Nova Esperança, Peregrini, em inglês a saudação. Pois é, né, rapaz? Tá aí lá no Nova Esperança, o pessoal já não tá mais falando português. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes lá do bairro Nova Esperança. Tá bom, Peregrini. E o senhor ouviu aqui a abertura do Jornal da Manhã? Essa madrasta, Peregrini, que foi presa, ela obrigava enteadas a fazer sexo com homens de até 90 anos. 90 anos, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Que coisa triste, né? Que coisa lamentável. Até um homem de 90 anos estava procurando aí essa questão aí dessa madrasta desgraçada que estava oferecendo a própria enteada, velhos, a tudo que o primeiro que apareceu só estava negociando. E outro também, um padrasto que aliciou a enteada, Paulo. Temos muitos registros em relação a isso, e como aumentou isso em Manaus, Paulo, é muito lamentável a gente dizer que praticamente todos os dias a gente tem aqui uma notícia, né, de abuso sexual contra menores, principalmente, e a grande maioria ocorrendo dentro de casa. Pois é, esses homens de 90 anos ainda se assexuando, Peregrini, isso pode remeter o governo daqui a pouco, que dá a aposentadoria aos 80 anos. Pra te ver, né, Paulo Guerra? Situação realmente muito lamentável. Tomara que essa mulher aí apodreça na cadeia, né? E todos que fazem essa prática aí, principalmente com menores, é profundamente lamentável. Peregrini, um cabo da PM está desaparecido. Pois é, Paulo, em circunstâncias misteriosas, né? Ele entrou no condomínio que ele mora e até o momento não saiu, né? Até na madrugada, lá por volta de 2 horas da manhã, havia os colegas dele de farda procurando por lá, mas as buscas continuam, né? Ele entrou no condomínio e saiu. Pode estar em outro apartamento lá por dentro, né? Vamos esperar, vamos aguardar para que esse cabo apareça o mais rápido possível. Pistoleiros dentro de um carro andavam pelo bairro Nossa Senhora das Graças. De repente começaram a atirar nas pessoas e uma saiu ferida. O alvo era alguma pessoa desse grupo, não, Peregrini? Sim, Paulo, né? O alvo era uma dessas pessoas, né? A polícia rapidamente chegou ao local, uma pessoa ficou ferida, o Pedro Vitor Gotter Gouveia, de 28 anos, foi baleado, viu, Paulo? E ele foi levado a uma unidade de saúde, e os pistoleiros fugiram do local e até o presente momento
não foram identificados. E falando em PMs, peregrinos PMs lá de Humaitá estão acompanhando o jornal. O tenente Alberto e o cabo Everton, que estão de serviço nesse instante. Abraçando a todos os policiais militares aí de Humaitá e também estendendo para todo o interior do estado, né, Paulo? Se é difícil trabalhar na polícia aqui mesmo na capital, você imagina no interior, né, com o pessoal de grande extensão territorial. Com certeza também é difícil trabalhar na área ribeirinha, né, Paulo? São os verdadeiros guerreiros, os heróis aí de farda da nossa polícia militar, e a gente parabeniza todos que trabalham aí no interior do estado. A continência também ao Major Afrânio, não, Peregrino? Sim, lá de Manacapuru, Major Afrânio, gente boa da melhor qualidade aí em Manacapuru. Paulo Guerra, a gente estende também o abraço à esposa dele, gente boa, né? A dona Marília também, esposa do Major Afrânio, que está sempre aí ligada no Jornal da Manhã. Peregrino, até daqui a pouco, quando você vai trazer mais detalhes dos últimos acontecimentos na cidade. Pois é, Paulo, acontecimentos desses que nós não tivemos tanta violência, né? Instituto Médico Legal, Paulo Guerra, até o presente momento, sem nenhum registro de morte por violência aí durante a noite e madrugada. Ninguém morreu por tiro, ou por faca, por paulada ou por qualquer tipo de violência. Nós estamos aí atentos, a qualquer momento poderá pintar novidades e a gente vai trazer aqui no Jornal da Manhã. O Parque Municipal do Mindu realiza neste sábado, a partir das 8 horas, mais uma edição do Dia D, Todos contra os Resíduos Sólidos, iniciativa que tem como finalidade promover uma ação coletiva de retirada dos resíduos flutuantes trazidos pela correnteza até as margens do Igarapé do local localizado no Parque 10, Zona Centro-Sul. O evento visa proporcionar uma reflexão sobre os malefícios do descarte irregular de lixo, ainda feito pela população, com graves consequências ao meio ambiente. A Prefeitura de Manaus realizou mais uma etapa da entrega de kits de donativos para as famílias vítimas do incêndio no bairro de Educandos nesta quarta-feira. A distribuição é coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, como disse a vice-presidente da entidade, Mônica Santaella. A gente recebeu essa orientação do prefeito Arthur Neto e da nossa presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama, dona Elizabeth Ribeiro, de que a gente tentasse facilitar ao máximo, né, para as vítimas do Educandos, e nós sabemos que muitas famílias já não moram mais na região sul, né, não moram mais na área de abrangência do Educandos. Então nós vamos fazer estrategicamente algumas entregas como essa de hoje para as famílias que moram em outras áreas. Hoje aqui na Casa Militar vão ser atendidas as famílias que estão morando nas regiões oeste e centro-oeste. Estamos agendando ainda datas para as famílias que moram na Zona Norte, para as famílias que moram na Zona Leste, né? Elas vão ser avisadas. Então é por isso que é importante também que as vítimas, as famílias vítimas do incêndio, mantenham os seus endereços atualizados na sede da SEMASC, né? Da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, porque é graças a esse endereço que a gente consegue fazer as listagens para a entrega dos benefícios. 6h05 em Manaus. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, o Amazonas registrou 12.167 admissões e apresentou saldo positivo de 1.666 postos de trabalho em setembro deste ano. O estoque de empregos, tomando as declarações fora do prazo, e o saldo de agosto somou 602.006 postos de trabalho. As informações embasaram o último relatório consolidado e divulgado no final do mês de outubro pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O número de casos confirmados de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em Manaus caiu 28,94% entre janeiro e outubro deste ano. Ao todo foram contabilizados 297 casos em 2019 contra 418 no mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, que iniciou um levantamento em todos os bairros da cidade na última segunda-feira. O Centro de Serviços Compartilhados, nova denominação da Comissão Geral de Licitação do Estado, lançou ontem o edital número 024/2019. O processo visa contratar empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a conservação e manutenção das rodovias estaduais do Amazonas, lote 02, que englobam a M070, a M352, a M452 e a M453 dos municípios de Manaus, Manacapuru e Iranduba. O certame na modalidade concorrência está previsto
compromisso para acontecer no dia 6 de dezembro, às 8h30, na sede do CSC. O governador Wilson Lima inaugurou nesta quarta-feira 2 importantes ramais para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento da população de Altazes, os ramais do Rosarinho e Iguapenu. O Wilson Lima anunciou que até dezembro deste ano, mais 4 ramais deverão ser entregues à população do município, onde o governo do estado investe 63,2 milhões em obras de infraestrutura, sendo 41,6 milhões destinados somente em ramais. A partir de agora que o trajeto por estrada será encurtado em 4 horas. Fazendo esse trajeto por estrada, as pessoas, os passageiros vão economizar 4 horas. Então imagina o ganho que isso é para o pequeno produtor. Além desses 2 ramais, nós vamos entregar até o final do ano mais 4 ramais asfaltados. E seguem até o dia 17 deste mês as inscrições para os cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. São ofertados 3.625 vagas para os campi da capital e do interior, nas formas integradas, educação de jovens e adultos, EJA e subsequente. De acordo com os editais, são disponibilizadas vagas para estes cursos. Administração, agroecologia, agropecuária, automação industrial, desenvolvimento de sistemas, edificações eletrônica, eletrotécnica, informática para a internet, florestas, logística, manutenção e suporte para informática, mecânica, mecatrônica, meio ambiente, paisagismo, programação de jogos digitais, química, recursos pesqueiros, secretariado e segurança do trabalho, bem como vendas. Mais de 17 mil jovens e adultos poderão ingressar no ensino superior em 2020 por meio do programa Bolsa Universidade. O edital do processo seletivo para ingresso no programa foi lançado na tarde desta quarta-feira na sede da prefeitura. Nessa edição serão oferecidas bolsas integrais de 100% e parciais de 50% ou 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda. Via internet, as inscrições se iniciam às 10 horas do próximo dia 14, seguindo até às 23h59 do próximo dia 1º de dezembro, pelo endereço www.bolsa.manaus.am.gov.br. O edital completo será publicado no Diário Oficial do município e também ficará disponível no portal da prefeitura. Para concorrer a uma das 17.500 vagas do processo seletivo, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, residir em Manaus com moradia devidamente comprovada, possuir renda familiar per capita, a renda total da casa dividida pela quantidade de moradores, não excedente a um salário mínimo e meio, além de estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das instituições de ensino superior parceiras do programa. O candidato também deve ter ensino médio completo ou equivalente ou concluir até o dia 31 deste ano e não possuir diploma de curso superior ou estar matriculado em IES pública. O Programa Educacional Bombeiro Mirim, o PROEBOM, realizou no Clube Recreativo dos Professores de Itacoatiara, o CREP, a solenidade de formatura de 69 participantes que iniciaram suas atividades no dia 1º de março, sob a coordenação do primeiro-tenente René Viana, comandante do 1º CBM. O autor da lei que instituiu o Bombeiro Mirim no Amazonas, deputado estadual Cabo Maciel do PL, a exemplo dos anos anteriores, esteve presente ao evento e destacou seu carinho por esse projeto que vem beneficiando centenas de famílias no estado. Presidente do TCAM, Yara Lins, recebe condecoração na Assembleia Legislativa do Estado. Com a anuência dos 24 deputados que compõem a casa, a Assembleia Legislativa do Amazonas, a LEAN, concedeu ontem a medalha Rui Araújo à conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. A medalha é a mais importante comenda do parlamento amazonense. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Dr. Gomes do PSC e a outorga da medalha foi o resultado de uma resolução legislativa aprovada em plenário. Na conversa com os jornalistas, Dr. Gomes destacou a trajetória profissional da homenageada. Yara Amazônia é grande no nome, é grande na prestação de serviço à sociedade amazonense, é grande porque representa os conselheiros íntegros do nosso Tribunal de Contas do Estado e representa tudo aquilo que a sociedade espera de idoneidade, de seriedade e de uma folha corrida de bons serviços prestados ao nosso Amazonas.
Para Yara Lins, a outorga da medalha representa uma homenagem à carreira dela na Corte de Contas. Como primeira mulher a ser presidente do Tribunal de Contas em 67 anos de existência da instituição, Yara Lins agradeceu. Com alegria, agradecendo primeiramente a Deus, depois aos deputados que por unanimidade estão me prestando essa homenagem aqui, a medalha de maior destaque na Assembleia Legislativa, e tenho como reconhecimento do trabalho que eu prestei, não só o Tribunal de Contas, mas todo o estado do Amazonas, e fico feliz por esse reconhecimento. 6h12 em Manaus. O Serviço Geológico do Brasil renovou a parceria com pesquisadores franceses que teve início formalmente em 2008 e seguirá pelos próximos 5 anos. A assinatura ocorreu durante a Conferência Internacional de Monitoramento dos Rios da América do Sul via satélite, que ocorre até esta quinta-feira aqui em Manaus. A parceria permite produções científicas desenvolvidas em conjunto pelos cientistas, além da troca de capacitação técnica, assim como as iniciativas de fomento e compartilhamento do conhecimento geocientífico. Durante a conferência, o diretor de Hidrologia e Gestão Territorial do CPRM, Antônio Bacelar, e a representante do IED no Brasil, Marie Pierre Ledru, assinaram um convênio interinstitucional e um acordo para o desenvolvimento do projeto e investigação da dinâmica fluvial de grandes bacias com aporte de sensoriamento remoto. O diretor-presidente da CPRM, Esteves Colnago, também assinará os instrumentos de cooperação internacional lá em Brasília. As exportações globais do Amazonas somaram 55,816 milhões de dólares em setembro deste ano. Segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o número representa uma queda de 24,52% em comparação ao mesmo mês de 2018. Quando comparado a agosto deste ano, o montante significa uma queda de 7,82%. Venezuela e Colômbia foram destinos de 36,52% das exportações locais. Entre os principais produtos exportados, motocicletas e outros ciclos apresentaram uma variação negativa na comparação com agosto de 2019, menos 2,04%, e com setembro de 2018, menos 65,94%, numa queda influenciada pelo aumento das vendas no mercado interno. Com o objetivo de apoiar a situação de acolhida dos refugiados e imigrantes venezuelanos em Manaus, a Embaixada da França no Brasil assinou uma nova doação à Caritas Arquidiocesana de Manaus. Os recursos reforçarão o trabalho humanitário de emergência desenvolvido pela instituição na cidade, ação que conta com apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. A solenidade de assinatura aconteceu em evento na sede da instituição, com a presença do embaixador da França, Michel Mahailé, do presidente da Caritas Arquidiocesana de Manaus, Dom Sérgio Castriani, do vice-presidente Padre Alcimar Araújo, da chefe do escritório da Acnur em Manaus, Catalina Sampaio, da titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, e da titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Márcia Sado. Com o novo aporte francês da ordem de R$1 milhão e o apoio da Acnur, a Caritas proporcionará um auxílio financeiro mensal para custeio de aluguel, energia, água e alimentação para famílias venezuelanas por um período de 3 meses, em alguns casos prorrogáveis por mais 3 meses, dependendo da condição de vulnerabilidade de cada participante. Em 2018, 555 pessoas foram beneficiadas pelo auxílio, que foi distribuído a 289 famílias. A expectativa com a nova doação é beneficiar mais 200 famílias. No Amazonas, a frequência das pessoas na escola diminui à medida que se aumenta a idade. Segundo a síntese de indicadores sociais CIS do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada nesta quarta-feira, referente a aspectos educacionais, 7,7% das pessoas de 25 anos de idade no Amazonas não possuem nenhuma instrução e somente 14,8% possuem nível superior completo. Entre outras coisas, a pesquisa também revela que no ensino médio, 94,1% dos alunos frequentam escolas da rede pública. Mas, em contrapartida, no ensino superior,
somente 35,9% dos estudantes frequentam instituições públicas. A pesquisa do IBGE foi realizada a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua do IBGE e de outras fontes. O período de referência da CIS é de 31 de dezembro de 2017 a 30 do mesmo mês de 2018. Segundo a CIS, cerca de 254 mil jovens de 15 a 29 anos do estado não estavam estudando nem estavam ocupados em 2018. Somente em Manaus, os nem chegaram a 136 mil pessoas. O número foi superior ao ano anterior em 5 mil pessoas. Desse contingente, 29,9% estavam na força de trabalho, desocupados, e 70,1% fora do mercado do trabalho. Não trabalhavam e não estavam em busca de emprego. E o Amazonas é o 6º estado com maior índice de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. Segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais, a CIS, pelo menos 13,8% de amazonenses vivem com renda diária inferior a $1,90, o equivalente a R$7,76. Polícia. Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de fazer as enteadas de 11 e 15 anos se prostituírem com homens de até 90 anos. O caso ocorreu em Tocantins e, segundo a polícia, o crime aconteceu entre junho e setembro deste ano. Segundo o site de notícias, a investigação apontou que a madrasta oferecia aos menores cobrando valores entre R$100 e R$150. Ainda segundo a publicação, as vítimas eram embebedadas antes dos programas. A idade dos suspeitos identificados pela polícia são de 34, 35, 41, 44, 58, 71 e até 90 anos. Alguns foram indiciados por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de adolescente, outros apenas pelo primeiro crime. 6:23. Agora sim, Alberto Pellegrini traz as últimas informações. Muito bem, Paulo Guerra trazendo sim informações de uma noite e madrugada muito tranquila na cidade. Para se ter uma ideia, o pronto-socorro 28 de agosto apenas com 2 atendimentos, ainda assim, um por atropelamento e o outro também por atropelamento. O primeiro a dar entrada veio do bairro de Educandos. O homem foi atropelado por uma bicicleta em alta velocidade. Tanto o ciclista quanto o atropelado deram entrada no pronto-socorro. O rapaz que vinha pilotando a bicicleta, aquela bicicleta de carga, vinha em alta velocidade e as informações dão conta de que ele estava com a bicicleta sem freio, aquela bicicleta de carga. Ele trabalha transportando as coisas ali naquela área e acabou atropelando uma pessoa. Pronto, socorro João Lúcio! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, pegou murros, chutes, socos, pontapés e 2 pedradas na cabeça. Ele deu entrada por volta de 22 horas naquela unidade de saúde, onde ele foi muito bem atendido. Todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos pelos médicos, pelos técnicos de enfermagem, enfermeiros, as equipes dos Anjos da Vida. Os anjos ficam ali todas as noites, madrugada, também durante o dia, salvando vidas no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do João Lúcio, vítima de atropelamento. Uma jovem de 19 anos de idade foi atropelada no bairro Cidade de Deus. As primeiras informações dão conta de que ela não estava prestando atenção, ficou andando mais pelo meio da rua do que pela calçada e acabou sendo atingida por uma moto. Ela deu entrada, era por volta de 19 horas e 20 minutos, era a noite passada. Nessa mesma hora ela deu entrada e logo depois de ser atendida foi liberada, já está de alta. Agressão física por causa de futebol. Logo após o jogo de ontem, quando o Vasco perdia mais uma partida, já são 4 lapadas seguidas. O Vasco perde 4 partidas seguidas no Brasileirão. E ontem o vascaíno e o palmeirense se desentenderam por causa do jogo. O vascaíno estava triste, ofendeu o palmeirense, que deu-lhe uma surra no vascaíno. O Vasco apanhou no campo e o vascaíno apanhou na tapa lá na área, no bar do Vasco, localizado ali próximo à rotatória
do produtor. O vascaíno ainda passou, queriam levar ele lá pro Platão Araújo, mas não quis não, foi se cuidar em casa da peia que levou do palmeirense. Era peia, era pedaço de bacalhau para todo lado, o vascaíno apanhando de um palmeirense a noite passada. É pena. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro Platão Araújo, no pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! 2 homens se desentenderam a noite passada. O bairro Paulo Guerra, onde houve esse desentendimento, foi o bairro por Água Clara. 2 homens se desentenderam após uma discussão de bar, após os dois estarem bebendo, eram colegas de copo, até que houve um desentendimento e um levou uma facada no braço. Ele deu entrada, não corre perigo de morte, foi atendido, levou o curativo, pegou vários pontos no braço, porém logo foi liberado e o autor da facada fugiu e não foi identificado. Pedro Gouveia, de 28 anos, foi baleado a noite passada após sofrer uma tentativa de homicídio na rua de Djalma Dutra, no bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo as informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o carro se aproximou de vários homens que estavam lá no local e saíram atirando contra as pessoas. E depois eles fugiram no mesmo carro. O Pedro acabou sendo baleado na perna e recebeu atendimento do SAMU e não corre risco de morte. O carro do pistoleiro ainda não foi localizado. A família de uma adolescente de 13 anos de idade, grávida de 8 meses, foi ao prédio da Delegacia Especializada em Proteção ao Adolescente para formalizar uma denúncia contra um tarado, contra um bandido, contra um monstro, contra um vagabundo que estuprou a própria enteada. Segundo as primeiras informações, a jovem de 13 anos era estuprada desde os 11 anos de idade. Ela está grávida de 8 meses. Os tios da adolescente descobriram e foram até a delegacia formalizar a denúncia. Ele continua foragido, é um bandido da mais alta periculosidade que engravidou a própria enteada e ele vinha aliciando a jovem de apenas, uma criança ainda de apenas 13 anos de idade. Tomara que ele apodreça na cadeia e por lá sofra o mesmo mal que ele propôs a essa adolescente. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Só que não, a pedra está vazia. Graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, nenhuma morte por violência, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por tiro, ninguém morreu na faca, ninguém morreu por violência. A noite madrugada foi tranquila. A pedra está vazia, modo, não tem nenhum deitado na pedra do Instituto Médico Legal. Entretanto, o IML registrou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.115 sorteou as dezenas 22, 34, 49, 54 e 80. 22, 34, 49, 54 e 80. Prêmio acumulado. A quadra saiu para 70 apostadores, cada um vai receber R$7.197. A Loto Fácil no concurso 1887 saiu para o apostador de Belém do Pará, que vai receber R$2.508.547. Ele acertou as dezenas 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22.
A Mega Sena no concurso 2205 saiu para um único apostador. Ele é de São Paulo. Ele vai receber só 61.429.947 Ele acertou as dezenas 12, 21, 28, 37 42 e 57. A quina saiu para 112 apostadores, cada um vai receber R$30.075,67. 6h36. Esportes. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de ontem. Corinthians 3, Fortaleza 2. Atlético Mineiro 2, Goiás 0. Avaí 1, Santos 2. Atlético do Paraná 0, Cruzeiro 0. Bahia 1, Chapecoense também 1. Vasco 1, Palmeiras 2. A rodada será complementada hoje. 19h30, Ceará e Internacional. São Paulo e Fluminense. Às 20 horas, Botafogo e Flamengo. Às 21, Grêmio e CSA. Campeonato Mundial Sub-17. Brasil 3, Chile 2, Brasil classificado. Japão 0, México 2, o México também classificado. França se classificou com goleada de 4-0 sobre a Austrália. A Espanha derrotou o Senegal por 2-1 e também se classificou para as quartas de final. Últimas notícias. O dólar fechou em forte alta nesta quarta-feira devido à frustração dos investidores com a participação de empresas estrangeiras no mega leilão do pré-sal. A moeda norte-americana subiu 2,21% a R$4,0810. Na parcial do mês, o dólar acumulou alta de 1,78%. No entanto, já subiu 5,34%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga hoje a inflação de outubro. Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,48%. Apenas 2% dos estudantes em dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES fecharam acordos para parcelar os pagamentos em atraso. De acordo com o Ministério da Educação, o governo federal conseguiu renegociar um total de R$354 milhões, ou 14% das dívidas acumuladas. Ao todo, 567 mil ex-alunos atendiam aos requisitos para aderir ao programa de renegociação anunciado no ano passado. Eles financiaram 12 bilhões de reais por meio do FIES, sendo que 2,5 bilhões já venceram e ainda não foram pagos. Um tribunal chileno acolheu uma ação movida contra o presidente Sebastián Piñera por responsabilidade em supostos crimes contra a humanidade que ocorreram durante os protestos no Chile. As manifestações deixaram 20 mortos, 5 deles por ação direta de agentes do Estado. A ação afirma que a polícia e os militares cometeram pelo menos 9 delitos, entre eles homicídios, torturas, restrições ilegítimas e abuso sexual desde sexta-feira, 18 de outubro, quando o surto social começou e o presidente Piñera estabeleceu o estado de emergência, no qual entregou o controle da segurança de Santiago e outras cidades ao exército. 37 civis foram mortos e mais de 60 ficaram feridos quando homens armados emboscaram um comboio que transportava trabalhadores da mineradora canadense Semapo, no leste de Burkina Faso, disseram autoridades regionais a noite passada. O ataque é o mais mortal dos últimos anos, no momento em que militares lutam para conter a violência islâmica que invadiu partes de Burkina Faso, localizado no oeste da África. A Semapo aumentou a segurança no ano passado após incidentes armados perto de 2 de suas minas no país. Esse dado não inclui um número desconhecido de forças de segurança que podem ter sido mortas nesse ataque. O número provavelmente aumentaria, pois ainda havia um grande número de pessoas desaparecidas, segundo uma fonte de segurança. O Irã retomou nesta quinta-feira o enriquecimento de urânio da usina subterrânea de Fordo, como havia anunciado na terça-feira, uma decisão que representa uma redução adicional dos compromissos assumidos pelo país no acordo de 2015 sobre seu programa nuclear. Nos primeiros minutos desta quinta-feira, a produção e coleta de urânio enriquecido começou nas instalações de Fordo, 180 quilômetros ao sul de Teherã. Agora 6h44 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro se reunirá na próxima semana com cada um dos líderes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A cúpula do BRICS acontecerá nos dias 13 e 14 em Brasília e os chefes de governo ficarão na capital entre os dias 12 e 15. Essa é a segunda vez que a cidade recebe o encontro do grupo. O presidente receberá em Brasília Vladimir Putin da Rússia, Narendra Modi da Índia, Xi Jinping da China e Cyril Ramaphosa da África do Sul.
Os governadores no Nordeste divulgaram uma carta na noite de ontem criticando o governo federal pela falta de celeridade no processo de combate à contenção às manchas de óleo. Os chefes de estado se reuniram pela primeira vez desde o aparecimento das manchas de óleo no fim de agosto. O encontro aconteceu no Recife. Para os governadores, o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo ainda não foi colocado na sua concretude em prática. O presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, comandada por Marcelo Álvaro Antônio. A mudança é feita por decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, que foi extinto no início da gestão do presidente. A Polícia Federal de São Paulo deflagrou na manhã de hoje uma operação para apurar crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro após delação premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho. A Polícia Federal investiga se uma empreiteira pagava propina a agentes públicos para suspender e anular a Operação Castelo de Areia. A Operação Ápios, realizada em parceria com o Ministério Público Federal, cumpre 4 mandados neste instante de busca e apreensão em São Paulo e Fortaleza. A Castelo de Areia foi deflagrada em 2009 e apurava os crimes de fraude, licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros, praticados por representantes da mesma empreiteira e agentes políticos para obtenção de contratos públicos. Senado aprova PEC que torna feminicídio e estupro crimes imprescritíveis. Com a imprescritibilidade, o criminoso poderá ser punido mesmo muitos anos após o crime. A proposta ainda precisa ser votada em 2 turnos na Câmara. Mulheres vítimas de violência doméstica faltam em média 18 dias de trabalho por ano, o que gera uma perda anual de aproximadamente R$1 bilhão ao país. Além disso, essas mulheres apresentam problemas de concentração e estresse relacionados ao trabalho. As conclusões estão na pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher, feita pela Universidade Federal do Ceará, em convênio com o Instituto Maria da Penha. GNE e Estados Unidos concordaram com o plano para retirar progressivamente as tarifas aplicadas mutuamente em função do avanço das negociações comerciais, anunciou o Ministério Chinês do Comércio. Os líderes negociadores das duas partes concordaram em retirar as tarifas adicionais por etapas, à medida que aconteçam progressos para chegar a um acordo sobre o conflito comercial, afirmou o porta-voz do Ministério, Gao Feng. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que cria novas modalidades de saque de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Entre outros pontos, a medida também aumenta de R$500 para R$998 o limite do saque imediato. Os deputados rejeitaram todos os destaques propostos que poderiam mudar o texto do relator, deputado Hugo Mota, republicanos da Paraíba. O texto segue agora para o Senado. A Lava Jato adotou uma estratégia para tentar levar à justiça brasileiros suspeitos de lavar dinheiro ou pagar propinas usando contas bancárias abertas no exterior, importar investigações estrangeiras. A força-tarefa da operação no Paraná deflagrou no mês passado uma fase baseada em investigação transferida da Suíça ao Brasil. Segundo o procurador do Ministério Público Federal no Paraná, Marcelo Ribeiro Oliveira, outros procedimentos como esse devem se repetir e podem ajudar a Lava Jato a elucidar casos que ainda estão abertos aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal retomará nesta quinta-feira o julgamento sobre a validade de prisão após condenação em segunda instância. O julgamento começou em outubro e 7 ministros já votaram, 4 a favor da prisão e 3 contra. Faltam votar Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou ontem que a reforma da Previdência será promulgada na próxima terça-feira às 10 horas da manhã. O texto foi aprovado pelo Senado no dia 23 de outubro. A reforma aguarda a promulgação para entrar em vigor. O mega leilão do pré-sal, realizado nesta quarta-feira, garantiu uma arrecadação de 69,96 bilhões de reais. O leilão foi marcado pela falta de disputa, pelo desinteresse das gigantes estrangeiras e pelo protagonismo da Petrobras. Das 4 áreas oferecidas na rodada de licitação do excedente da seção onerosa, 2 foram arrematadas e 2 não receberam proposta. Se todos os blocos fossem arrematados, a arrecadação chegaria a 106,5 bilhões de reais. Apesar da frustração de expectativas, os 69,96 bilhões arrecadados são o maior valor já levantado no mundo em um leilão do setor de petróleo. Em termos de pagamento de bônus de assinatura, o valor que as empresas pagam pelo direito de exploração.
As principais petroleiras do mundo voltam a disputar nesta quinta-feira blocos de exploração de petróleo na camada pré-sal aqui no Brasil. Um dia após o mega leilão dos excedentes da seção onerosa, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realiza mais um leilão de partilha na sexta rodada do modelo. A sessão será realizada novamente em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Neste leilão serão oferecidos 5 blocos exploratórios, sendo um na Bacia de Campos e 4 na Bacia de Santos, onde também estavam os 4 blocos oferecidos nesta quarta-feira. A área total dos 5 é de cerca de 8.640 quilômetros quadrados e a expectativa é de que os contratos de concessão sejam assinados até março de 2020. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Previdência. Senado aprova texto base para servidores. Reforma trará economia de 395 bilhões. Folha de São Paulo. Congresso já admite mudanças em proposta que pode extinguir municípios. O Estado de São Paulo. Câmara aprova texto base da medida provisória que aumenta limite de FGTS de 500 para R$ 998. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mulheres são maioria entre quem não trabalha nem estuda. Brancos têm renda maior que pretos, diz IBGE. Valor econômico. Estrangeiras fogem e leilão do pré-sal arrecada menos que o esperado. Estado de Minas. Após 4 dias desaparecido, o jornalista da rádio Itatiaia é encontrado pela família. Jornal do Comércio no Recife. Estados nordestinos economizam 50 milhões em compra conjunta de remédios. Fortaleza Diário do Nordeste. Polícia prende segundo suspeito de executar PM durante tentativa de assalto em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Senado aprova a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Revisão contínua de incentivos amplia a insegurança jurídica. Em tempo. Amazonas é o 6º na lista de mais pobres, diz IBGE. Diário do Amazonas. Amazonas é o 6º em pobreza extrema, aponta a IBGE. A crítica. Risco ambiental, autorizada a plantação de cana na Amazônia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.